Parashá Balaque. Na porção da Torá de Balaque, aprendemos sobre Bilam, profeta que Balaque convoca para amaldiçoar a tribo de Israel. Bilam não faz o que Balaque quer. Em vez disso, abençoa a tribo de Israel, prevendo as bênçãos que Israel receberá e predizendo o que acontecerá no fim dos tempos. Está escrito em Números 24:17: Eu o vejo, mas não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela sairá de Jacó. Um cetro se levantará de Israel e esmagará a fronte de Moabe, e destruirá todos os filhos de Sete. Bilam profetizou que um rei vindouro de Israel destruiria os inimigos de Israel, derrotando Moabe e Edom, e eventualmente governando toda a humanidade, os filhos de Sete. Há uma tradição judaica que o Messias lutará em uma série de batalhas finais, em que Israel enfrentará o resto do mundo. Maimônides refere-se a essa tradição como as Guerras do Messias. O Targum Pseudo-Yonatan e Targum Onkelos parafraseiam as profecias de Bilam em relação ao fim dos tempos. Eu o verei, mas não agora, e eu o contemplarei, mas não está próximo, quando o poderoso rei da casa de Jacó reinar. E o Messias, o poderoso cetro de Israel, for ungido. Ele matará os príncipes dos Moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Os exércitos de Gog, que lutarão contra Israel, e todos seus cadáveres cairão diante dele. Números 24, 17 e 18, Targum Pseudo-Yonatan. Eu o vejo, mas não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Quando um rei se levantar de Jacó e o Messias for ungido de Israel, ele matará os príncipes de Moabe e reinará sobre todos os filhos dos homens. E Edom será uma herança, e Seir uma possessão dos adversários de Edom. Números 24, 17 e 18, Targum Onkelos. Os territórios de Moabe e Edom na época correspondiam aos territórios da Transjordânia. As profecias de Bilam implicam que um rei Messias reivindicará a Transjordânia, junto com a disputada Cisjordânia, encerrando a crise de paz no Oriente Médio. Está escrito em Obadias 1:21 que após isso os libertadores subirão ao monte Sião para julgar o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. As batalhas do Messias alcançarão seu clímax com a batalha de Gog e Magog. Os rabinos especulam que nessa batalha final o Messias sofredor, Messias filho de José, morrerá. Após isso, o Messias filho de Davi, o Messias conquistador, se levantará, destruirá seus inimigos e reivindicará o trono de seu pai Davi. A profecia de Bilam sobre a estrela que sairá de Jacó e o cetro que se levantará de Israel apoia essa ideia. Rabbeinu Efraim diz, no Yalkut Moshiach, as palavras eu o vejo, mas não agora, referem-se à vinda do Messias, filho de Efraim. As palavras não de perto referem-se ao Messias, filho de Davi. Rabbeinu Efraim então relaciona a estrela que sairá de Jacó ao Messias, filho de José, e o cetro que se levantará de Israel ao Messias, filho de Davi. Está escrito em Salmo 110:2: O Senhor estenderá de Sião o teu forte cetro, dizendo, reine no meio dos teus inimigos. Maimônides usa Números 24, 17 e 18 como uma das suas principais provas da Torá sobre a vinda do Messias. Maimônides dá um significado diferente às profecias de Bilam e as interpreta como referindo-se, em parte, ao rei Davi, a quem ele chama de primeiro Messias, e em parte ao rei Messias, a quem ele chama de último Messias. Mesmo na seção da Torá sobre Bilam é dito, e lá Bilam profetizou sobre os dois ungidos, ou seja, Messias, sobre o primeiro ungido, Davi, que salvou Israel das mãos de seus inimigos, e o último ungido, que se levantará dentre a descendência de Davi e que salvará Israel no fim dos dias. E lá ele diz, em Números 24, 17 e 18, eu vejo, mas não agora. Isso se refere a Davi. Eu contemplo, mas não de perto. Isso se refere ao rei Messias. Uma estrela sairá de Jacó. Isso se refere a Davi. E um cetro se levantará de Israel. Isso se refere ao rei Messias. Ele esmagará a fronte de Moabe. Isso se refere a Davi, como está escrito em 2 Samuel 8:2. Ele derrotou Moabe e os mediu com uma linha. E destruirá todos os filhos de Sete. Isso se refere ao rei Messias, de quem se diz que ele também governe de mar a mar, em Salmo 72:8.
Edom será uma possessão. Isso se refere a Davi, como está escrito: todos os edomitas se tornaram servos de Davi, em 2 Samuel 8,14. E Seir, seus inimigos, também serão uma possessão. Isso se refere ao rei Messias, como está escrito: os libertadores subirão ao monte Sião para julgar o monte de Esaú, em Obadias 1:21. Mishneh Torah, Ilchot Melachim 41. O apócrifo Testamento dos 12 Patriarcas também tem algo a dizer sobre as profecias de Bilã. E depois disso, surgirá para você uma estrela de Jacó em paz, e um homem surgirá de minha posteridade como o sol da justiça, caminhando com os filhos dos homens em gentileza e justiça, e nele não será encontrado pecado. E os céus se abrirão sobre ele para derramar o Espírito como uma bênção do Santo Pai, e ele derramará o Espírito de graça sobre você. Este é o rebento do Deus Altíssimo. Esta é a fonte de vida de toda a humanidade. Ele então iluminará o cetro do meu reino, e de sua raiz surgirá o rebento. E através dele surgirá a vara da justiça para as nações, para julgar e salvar todos que invocarem o Senhor. Testamento de Judá 24, 1-6. Daniel estudou muitas profecias, mas prestou atenção especial às profecias que poderiam afetar o exílio ao qual seu povo estava sujeito durante sua vida. As profecias de Bilã faziam parte desse segundo grupo, porque apontavam para as deportações assírias e babilônicas e o exílio da terra de Israel. Números 24:24 fala sobre navios vindos de Quitim. Quando Daniel previu a chegada das frotas navais romanas, ele se referiu a elas como navios de Quitim. E é assim que sabemos que Daniel estudou as profecias de Bilã. Daniel implorou a Deus por discernimento sobre o futuro com oração e jejum, e fez isso até que o anjo Gabriel veio a ele e revelou o que aconteceria nos tempos do fim. Gabriel disse a Daniel em Daniel 12:13: Mas quanto a você, siga seu caminho até o fim. Então você entrará em descanso e se levantará para sua porção designada no fim dos tempos. O anjo lhe disse em Daniel 12:4 para ocultar essas palavras e selar o livro até o tempo do fim. Isso significa que ele deveria deixar algum tipo de mensagem para as gerações futuras. Encontramos escritos seus que vieram a ser conhecidos como o livro de Daniel, mas há outros escritos que ainda não encontramos? Talvez ainda haja algo a ser encontrado para sátrapas e astrólogos, os sábios da Babilônia e da Pérsia. Ele poderia ter deixado algo, como uma instrução para observar um certo sinal nas estrelas. Afinal, como os sábios do Oriente sabiam que a estrela brilhante anunciando o nascimento de Yeshua apontaria para o nascimento do rei dos judeus? Está escrito em Mateus 2:1-2. Depois que Yeshua nasceu em Belém de Judeia, nos dias do rei Herodes, magos do Oriente chegaram a Jerusalém dizendo: Onde está aquele que nasceu o rei dos judeus? Pois vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Está escrito em Números 24, versículos 23-24. Infeliz é quem viver quando Deus fizer isso. Mas navios virão das costas de Quitim, e afligirão Assur e afligirão Éber. Então eles também virão a destruição. Bilã olhou para o futuro das nações, até o fim dos tempos. Ele viu a vinda dos assírios, ele viu a ascensão gradual de Roma, Quitim, e como eles afligiriam o povo judeu, Éber. Ele disse: Infeliz é quem viver quando Deus fizer isso. Então ele diz que eles, Roma, também virão à destruição. O Targum interpreta Números 24, versículos 23-25, com a predição da batalha final, com Roma sendo o inimigo principal. Ai daqueles que estiverem vivos no tempo em que a palavra do Senhor se revelar, para dar a boa recompensa aos justos, e para vingar-se dos ímpios, para ferir as nações e os reis, e trazer essas coisas sobre eles. E velas armadas para a guerra sairão com os exércitos da Lombardia e da terra da Itália, unidos com as legiões que saíram de Constantina, e afligirão os assírios, e levarão cativos todos os filhos de Éber. No entanto, o fim destes e daqueles será cair pelas mãos do rei Messias, e serem levados à destruição eterna. Números 24, dos versículos 23-25, no Targum Pseudo-Yonatan. Nesta porção da Torá, aprendemos sobre as profecias de Bilã e como elas representam o futuro devastador. Mesmo conhecendo todas as profecias, ainda desejamos o Messias, que ele venha logo e em nossos dias.